Olá, meus amados, estamos de volta aqui no nosso devocional do caminho da adoração. Que o Senhor abençoe muito a tua vida e que hoje, nesse dia maravilhoso, Ele te fortaleça com a palavra dele. Eu sou Mateus Lima, todos os dias eu trago aqui para você sempre uma reflexão, do entendimento que recebemos da parte de Deus através da sua palavra. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a inscrever-se no canal e ativar as notificações. Fica até mais fácil, porque toda vez que entrar o vídeo no ar, você vai receber a notificação onde você estiver. Você vai receber a notificação e vai poder me acompanhar no meu devocional. Lembrando sempre que o devocional que eu apresento aqui, ele não substitui o seu devocional. É importante que você gaste mais tempo ou dê mais tempo ao Senhor. Todos os dias, tá certo? E acesse também o link na descrição desse vídeo, você vai conhecer o meu trabalho nas mídias sociais. Bom, eu quero trazer para vocês um assunto sobre família. E como é importante a gente cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Como é importante a gente também se afastar daqueles que falam mal dos nossos, daqueles que atacam a nossa casa, a nossa família. E não falo de afastar-se, de você brigar com aquela pessoa, não é isso. Mas de você não dar ouvidos a essas palavras ruins que soam como uma maldição para dentro de casa. Mas eu quero trazer um alerta, quero trazer um alerta muito importante. Uma história aqui de 2 Crônicas, capítulo 22, no verso 2 em diante, a gente vai ler esse texto já, mas eu quero voltar ao capítulo anterior, que fala de 2 reis. A Bíblia diz que no encerramento da vida de Josafá, seu filho Jeorão assume o seu lugar. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele destruiu a sua casa, ele arruinou a sua família, tirando a vida dos seus irmãos. E foi tão pesado, mas tão pesado, que veio juízo sobre essa casa. Tanto que ele não reinou por muito tempo, porque ele estava seguindo os passos do reinado de Israel. Era um reinado fracassado de Acabe. Acabe tinha sido destruído e acredito eu que Jeorão, jovem, sabia disso, seu pai lhe contou isso. Mas o que eu estou querendo te chamar a atenção é que, apesar de tudo isso, Jeorão, ele continua o seu reino de separação de Deus. Separado de Deus, ele não dura muito tempo. Logo em seguida, o seu filho reina em seu lugar. Mas o que chama a atenção nesse texto é que seu filho ele apenas reina 1 ano em Jerusalém. E por que acontece isso? A Bíblia diz no verso 2 do capítulo 22 de 2 Crônicas, 22 anos tinha Acasias, quando começou a reinar. E ele reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, a filha de um rico. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois a sua mãe foi sua conselheira para agir impiamente. Verso 4 diz, porque ele fez o mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, pois eles foram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua destruição. Havia ali uma certa aliança entre o reinado de Israel e o reinado de Judá. Só que depois que os irmãos dele morrem, ele recebe conselhos da sua mãe, que já vivia com seu pai Jeorão, naquela época de aliança com o reinado de Acabe. Então todos os conselheiros de Acabe, e lembre-se pessoal, que o reinado de Acabe ele foi muito influenciado pela Jezabel, muito influenciado. Então imagine você, dentro do reino de Israel, havia os conselheiros que Jezabel tinha colocado ali dentro. Então Acasias ele começou a receber esses conselheiros. Sua mãe tinha essa aliança com esses conselheiros. A casa de Acabe aconselhava a casa de Judá. Sendo que há uns anos atrás, muitos anos atrás, Deus fez separação da casa de Israel com a casa de Judá. Em vez de Acasias olhar para os seus antepassados, ou até mesmo para o seu avô Josafá,
ele preferiu manter-se na direção dos conselhos de sua mãe. Por que eu estou dizendo tudo isso? E eu vou amarrar a história agora. Porque muitas das vezes, amado, a gente não está observando de fato a nossa casa e a nossa família. Eu e você, estudando a palavra, orando, não significa que a nossa casa fará a mesma coisa. Mas é muito importante, amados, a gente blindar o nosso lar. Blindar. Eu falo isso por experiência própria. Tenho um pai pastor, uma mãe intercessora, uma irmã que trabalha na obra. Então eu sei exatamente o que é a casa de um sacerdote e as dificuldades que existem dentro da casa de um sacerdote. Se nós não despertarmos e analisarmos com clareza o valor disso e o valor de observarmos aquilo que é deixado para nós, a próxima geração não terá isso. E eu olho para hoje, tendo um filho, eu olho para o meu filho, para a minha casa e vejo o valor de ensiná-lo da maneira correta. Porque no futuro ele vai estar preparado, porque ele vai ter algo dentro de si. Mesmo que ele erre o caminho, o conselho foi dado. Mesmo que ele erre o alvo, o conselho foi enviado. Estou dizendo isso, meus amados, porque Acasias não durou nem um ano no reinado. E tanta destruição chegou para o reino de Judá, por causa dos olhos que estavam fechados para Deus. Aquele povo não buscava mais o Senhor. Que o seu familiar não encontre você não buscando a Deus, mas encontre você se aconselhando com o Senhor, dobrando seus joelhos, orando, se consagrando, porque isso vai ser referência para o futuro dele. Não despreze esse momento. Não deixe para fazer depois, faça agora. Faça, consagre-se, faça o seu devocional, tenha essa rotina diária, deixe ali a sua Bíblia aberta. Mesmo que você acorde mais cedo que outras pessoas, se um familiar seu observar ali na mesa da cozinha, a Bíblia aberta ou a Bíblia toda marcada, aquilo vai ser referência para ele. Mesmo que você não diga absolutamente nada, mas ele vai saber que tem uma pessoa ali lutando, batalhando pela sua casa, pela sua família. Infelizmente, Acasias não teve essa referência, nem da sua mãe, nem do seu pai. E por fim, ele teve a sua própria ruína. Meus amados, a história nos mostra que se nós não olharmos e observarmos bem a nossa casa, poderá chegar a destruição. Deus te levantou para que a destruição não alcance a tua casa, não alcance a tua família. Então faça o que tem que ser feito, porque eu creio que o Senhor vai honrar tudo aquilo que você está investindo hoje. Oremos. Senhor, que a tua graça venha nos cobrir hoje, para que possamos, ó Deus, trazer os bons conselhos da tua palavra para a nossa casa, para a nossa família, e que não falte, meu Deus, a referência dentro do nosso lar, mas que possamos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos para trazer, Senhor, a tua presença à nossa casa. Assim nós oramos em nome de Jesus. E amém. Se você gostou desse conteúdo, meu amado, convido você a compartilhar essa mensagem e a deixar aqui o seu gostei. Tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas. No mais, eu aguardo você aqui amanhã, nosso devocional do Caminho da Adoração. Que Deus te abençoe.